tempo sem postar nada, depois de muito tempo sem fazer nenhum vídeo, nenhuma análise, tô eu aqui de novo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Pedro Almodóvar, diretor espanhol, e a gente vai falar também, principalmente, do filme A Pele que Habito. Então, vamos nessa, roda a vinheta. Toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendue, la girouette coule de girofle. Um filme de terror sem sustos nem gritos, é assim que Almodóvar anunciou a sua obra. Antes de falar sobre A Pele que Habito, temos que entender um pouco a trajetória histórica do diretor Pedro Almodóvar. Vindo de família pobre, Almodóvar nasceu na Espanha em 1951. Nos anos 60, aos 16 anos, mudou-se sozinho para Madrid com a ideia de estudar e ser um cineasta. Como não tinha dinheiro nenhum, estudar na escola de cinema foi impossível. Além do mais, entre 1939 e 1976, a Espanha estava passando por um período de ditadura regido por Franco. Em 1936, o embate entre a Frente Popular, constituída por socialistas, anarquistas e setores liberais menos radicais, contra o partido da Falange, que representou a elite conservadora da Espanha, entre eles empresários, latifundiários, Igreja Católica, militares e a classe média, culminou na vitória eleitoral e democrática da Frente Popular Esquerdista. A Falange apelou para o apoio do general Francisco Franco, que reuniu tropas para impedir, por meio de golpe de Estado, o estabelecimento do novo governo, eclodindo em uma sangrenta guerra civil, que teve vitória de Franco em 1939, consequentemente iniciando um período terrível de ditadura fascista que só teve fim com a morte do ditador Franco em 1975. Durante esse período de ditadura, Franco impôs grande censura aos meios de comunicação, como rádio, televisão, teatro, cinema, revistas, jornais, entre outros. E também nesse período, Franco fechou muitas escolas de cinema e escolas de arte na Espanha. Almodóvar sempre foi um opositor ferrenho do regime franquista, se posicionando contra através de simbolismos na sua arte. Apesar do clima de repressão, Madrid ainda era uma capital que aspirava à liberdade. Mesmo que com pouco fôlego, mas ainda era vista como uma capital cultural, de onde se reuniam artistas de várias partes da Espanha e intelectuais também. De 1974 até 1978, Almodóvar produziu pequenos curtas, mas seu primeiro longa-metragem, Pepe, Lucy, Bon e Outras Garotas de Montão, veio em 1980 com a transição democrática espanhola. Daí em diante deu sequência a filmes polêmicos com forte pegada autoral. Por sua origem humilde, nunca pôde estudar cinema. No entanto, foi o primeiro espanhol a ser indicado ao Oscar de melhor diretor. Embora não seja propriamente um surrealista, Almodóvar assimilou lições do cinema de Buñuel, seu conterrâneo. E com isso, o repúdio à burguesia, à Igreja Católica e toda a classe conservadora. Seus filmes rompem com os limites da cultura e da subcultura, transcendem o cult e o comercial. Não são contidos por nenhum gênero e estão cheios de referências ao diretor Luis Buñuel. Obras fortemente marcadas pela representação da sensualidade
e da sexualidade humana. Torna-se um manifesto da sua homossexualidade assumida. Brinca de maneira psicológica e até mesmo ontológica com a sexualidade, como vamos ver em A Pele que Habito. Em A Pele que Habito, descobrimos a pluralidade da sexualidade humana. Os gêneros se cruzam, o cientista se apaixona pela sua criatura e quer consumir o fruto de seu trabalho. O que era mulher, descobrimos que foi homem, e o homem se torna mulher. E no final, o que acaba por distinguir um do outro é apenas uma escolha. Na verdade, o cinema de Almodóvar é sutil, porém dilacerador. Mesmo que as temáticas sexuais sirvam de pano de fundo das suas obras, ele está retratando o amor de sua forma plural. Foge de toda a didática e o que acabamos por ver é o conflito, a comédia, o drama e os amores. A Pele que Habito é o 13º filme de Almodóvar. De início, o filme revela apenas que, desde que a esposa do doutor cirurgião plástico Robert Legard morreu decorrente de um trauma com sua pele inteiramente deformada pelas chamas em um acidente, o cirurgião se dedica a construir a pele perfeita que poderia tê-la salvo. Para tanto, não nega escrúpulos, assim como o Dr. Frankenstein rompe com todos os conceitos éticos e sua cobaia aos poucos ganha forma, mas isso é só a primeira camada dessa trama. As mulheres da vida de Robert lhe escapam. Sua mãe, Valkyria, é fria e pouco afetiva, ocupa o papel de uma dedicada governanta. Sua esposa, depois de sobreviver ao estupro, afligido pelo próprio irmão de Robert, e ao incêndio, pôs fim à própria vida depois de olhar seu reflexo deformado pelas chamas em um vidro reluzente. Sua filha, depois de ver sua mãe ceder sua vida, fica perturbada e, após sofrer um suposto estupro, rejeita o pai por confundi-lo com o estuprador. Sua criatura, Vera, se vê forçada a conquistá-lo até o momento certo de apunhalá-lo pelas costas. Apesar da influência, o roteiro foi sofrendo modificações e sendo reescrito pelo diretor Pedro Almodóvar ao longo de longos 3 anos. A Pele que Habito tem como referência também o filme francês de 1960, Os Olhos Sem Rosto. Ao anunciar sua nova produção, Almodóvar disse que faria um filme de terror sem sustos ou gritos. O terror estaria na construção da ideia que aos poucos vai se revelando. Toda a estética do filme é belíssima. Utiliza recursos do cinema noir, como a fotografia e a predominância de tons sombrios, porém quentes. Cada imagem é composta como uma pintura em movimento. O diretor utiliza recursos de close e em diversas cenas contrasta brincando com o tamanho e forma dos personagens, como por exemplo, colocando o rosto de Vera numa tela gigante e o corpo de Bandeiras completo contemplando seu rosto, mostrando como essa personagem vai ganhando espaço nos desejos do doutor. Os filmes de Almodóvar são repletos de referência ao Brasil. Nesse em especial, o diretor utilizou-se da música Pelo Amor de Amar, que ficou conhecida no Brasil na voz de Helen de Lima, e também fez referência com a nacionalidade dos personagens. Tanto o doutor, interpretado pelo Antônio Bandeiras, como sua mãe e irmão são brasileiros. Almodóvar justificou em uma entrevista dizendo o seguinte: quis colocar essa família no Brasil porque há uma grande tradição de cirurgia plástica. A primeira vez que ouvi falar desse assunto foi com o nome do Dr. Pitangui. E em algumas cenas também é possível identificar pinturas de Tarsila do Amaral posicionadas nas paredes da casa do doutor. Bom, eu sou um desses que gosta de ficar lendo comentários no Facebook e em outras redes sociais, e pesquisando para escrever o roteiro desse vídeo, eu encontrei alguns comentários bem interessantes, do qual eu selecionei 2, e o terceiro é um comentário lá da página desse canal, na página
do Facebook Portal Alexandria. O primeiro comentário é do site adorocinema.com e é da Bruna. O comentário é o seguinte: Pedro Almodóvar retrata de forma instigante questões relacionadas à transgenitalidade, remete a relações de violência e de gênero que, ao invés de criarem uma repulsa e num primeiro momento a vontade de sair dessa situação, ao contrário, fortifica os laços afetivos e a dependência psicológica. É um suspense surpreendente e coloca-nos na pele daqueles indivíduos que estão presos em um corpo que não apreende o real de seu gênero e que não circunscreve o seu desejo. O comentário da Bruna é bem interessante porque, como a gente havia visto antes, todos os filmes de Almodóvar têm a ver com essa questão da sexualidade. Em A Pele que Habito não foge à regra. Até mesmo no nome A Pele que Habito faz referência ao próprio diretor, que é homossexual. Um segundo comentário no mesmo site é o comentário do Joel, que já começa com a palavra ridículo e 3 exclamações. E continua: produção pobre e fraca, tema vazio e sem graça, história estranha. Antônio Bandeiras estrelando uma porcaria dessas é o símbolo maior de sua decadência. Aí a gente já tem um problema, porque ele já mostra que não tem muito conhecimento daquilo que está falando, porque foi o diretor Pedro Almodóvar que lançou Antônio Bandeiras. Então, no início da carreira do Antônio Bandeiras e do próprio Almodóvar, eles eram parceiros. Isso no cinema se chama ator fetiche. Então, Bandeiras sempre foi um ator fetiche nas obras, nas produções de Almodóvar. Então, dizer que é uma decadência é uma falta de conhecimento daquilo que está falando, sendo que foi o próprio Almodóvar que lançou a carreira de Antônio Bandeiras. E aí ele continua: um diretor desses, com uma história maluca dessas, deveria ser internado em estado gravíssimo. Não recomendo. Queria muito saber de onde os experts no assunto se baseiam para dizer que essa produção é boa. Bom, aí tem um problema. Questão de gosto. O gosto dele é esse. Ele não gostou do filme. Existem gostos diversos. Mas o problema é que ele já está condenando o filme. E um terceiro comentário que eu achei muito coerente foi o comentário postado lá na página desse projeto, na página do Facebook Portal Alexandria. É o comentário do Renato Semaniuk, não sei se é assim que pronuncia. Bom, ele diz: acho a ideia do filme muito boa, mas infelizmente é retratado de maneira maçante, com um desenrolar lento que acaba desinteressando o espectador. O comentário dele é muito bom porque, na verdade, o filme ele tem duas partes, né? Ele é dividido, ele é quebrado ao meio. Então, do começo até o meio, ele carrega um suspense muito bom, ele carrega um suspense que vai te prendendo até você espera o desenrolar da trama, e do meio para o final ele já quebra com esse suspense, porque ele já entrega na metade do filme. Talvez seria interessante para o diretor ele pegar esse suspense e ele ir trabalhando até um pouco antes do final do filme, né? Mas logo na metade ele já entrega de bandeja todo o suspense do filme, então ele poderia ter dado uma seguradinha um pouco mais. Bom, é isso aí, pessoal, que temos para hoje. Se vocês gostaram do filme ou tem outra crítica do filme, tem uma crítica interessante, deixa aqui nos comentários para a gente continuar dialogando sobre essa obra do diretor Pedro Almodóvar. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui para ajudar. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Sempre que eu posso, eu estou postando alguma coisa nova. Conheçam também a página do Facebook que está na descrição desse vídeo. Entrem também no site Portal Alexandria. Então é isso aí, agradeço a paciência de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!